Olá, boa tarde. Nós estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional Debates, sempre com você de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde, personalidades aqui da nossa região metropolitana e do Brasil. Debatem, discutem sempre os nossos problemas, as nossas demandas, as dificuldades aqui da região e, na medida do possível, apontam aí caminhos para a gente solucionar, né, os principais assuntos que envolvem o nosso dia a dia. E debatem também, claro, os temas que estão na pauta nacional. O Painel Debates tem uma reprise diariamente às 20 horas, às 8 da noite, e na sequência, às 22, depois do programa do JB, a gente tem um painel regional também com entrevistas e debates importantes sobre a região e sobre o Brasil. Nessa edição, economia em pauta aqui no nosso painel regional Debate, já que é uma grande e ampla discussão em torno dos rumos, né, da economia do Brasil para 2014, a volta da inflação preocupante, o PIB pequenininho que não avança, o que é que isso pode gerar aqui para o nosso trabalhador de maneira geral, mais investimentos, menos investimentos, perdas, não teremos perdas, a situação vai ficar equilibrada. Vamos discutir, debater muito isso, a macroeconomia e, claro, trazer também esse tema aqui para a nossa região metropolitana. Estou com um prazer aqui recebendo o professor e economista João Carlos Gomes, que participa aqui comigo pela primeira vez aqui, né, do painel Debates. Tudo bem, João Carlos? Um prazer revê-lo. Prazer imenso, muito satisfeito de estar aqui, rever o Rodolfo Amaral, fazia muito tempo que eu não via o Rodolfo, rever os outros colegas que aqui estão, e vai ser um prazer a gente poder conversar um pouco aqui sobre economia, né? Muito bem, especialista no assunto, como também é o nosso Rodolfo Amaral, especialista, jornalista, especialista em finanças públicas, mais uma vez participando com a gente aqui. Tudo bem, Rodolfo? Boa tarde, Boturão, boa tarde, João, boa tarde. Santana, é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez discutindo problemas regionais, hoje em especial a economia brasileira. E o nosso Marco Santana, companheiro, editor adjunto do Jornal da Hora, participa mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer, um privilégio compartilhar a bancada aqui com profissionais que eu respeito, admiro bastante. Uma boa tarde especial aos amigos que estão em casa. Lembrando sempre o telefone do programa para os amigos que estão em casa, o 3017-9110. Ligue para cá, participe com a gente, envie aí a sua pergunta, o seu comentário, não é? Ou opine a respeito desses temas importantes que a gente vai colocar em discussão, vai colocar em debate ao longo de todo o programa. Lembrando sempre a você que o painel regional pode ser acompanhado em tempo real, né? Online, pelo site da TV Santa Cecília. Você acessa e clica lá no ícone Painel Regional, tá certo? Pelas redes sociais, também você tem a possibilidade de compartilhar com a gente via Facebook, facebook.com/painel regional. E o programa encerrado, ele está à sua disposição pelo YouTube. Você acessa lá, revê os trechos, os momentos mais importantes ou revê o programa por inteiro como você achar mais interessante, tá certo? Bom, a gente destaca sempre os nossos parceiros na abertura do painel regional Debates. Jornal da Orla, nesta edição de quinta-feira, traz aqui na manchete, né, em formato tabloide, o jornal que circula por Santos, por toda a região metropolitana, o começo de tudo, tá certo? A capa diz respeito à encenação da chegada de Martim Afonso de Souza à Vila de São Vicente. É isso, meu caro Marco Santana, enquanto eu vou distribuindo aqui um exemplar aqui ao João Carlos. Né? Muito obrigado. É uma atração que já se consolidou, já faz parte da programação de verão, não só dos turistas que vêm para a região, mas também dos moradores. O importante é ressaltar de que a encenação, o espetáculo, se já ganhou uma força própria, independente da gestão que seja na cidade, a apresentação ela caminha a passos largos e próprios, né? Muito bem. Aqui também o exemplar desta quinta-feira do nosso DL aqui, certo? O Diário do Litoral. A gente pega aqui na câmera à esquerda aqui para destacar para você a manchete desta edição. Justiça duvida de versões de Totô, né? E o assunto tem a ver com o então vereador de Praia Grande, né? Teria diferentes explicações para se ausentar do plenário, uma viagem que ele teria feito ao Caribe, viagem que acabou não sendo justificada, né? Ganham aqui também um exemplar do DL, que os nossos convidados, tá certo? João Carlos, Rodolfo, e lá na ponta o nosso Marco Santana. E eu abro aqui a discussão, o debate sobre economia, né? Tivemos aí mais uma reunião do Copom recente e a taxa de juros Selic subiu de novo. Foi isso, João Carlos? É verdade. O Banco Central vem sinalizando para o mercado brasileiro uma preocupação muito grande com a impossibilidade de trazer a inflação para patamares mais baixos, né? Está usando como recurso a taxa de juros como uma alternativa de tornar o crédito
e os financiamentos mais caros, o dinheiro se tornar mais caro, inibir as compras e tentar, com isso, refrear o consumo e, por conseguinte, reduzir a inflação. Em contrapartida, esse sinal de que a taxa de juros se eleva por conta desse controle interno, também acena para a entrada de investimentos, dado que os juros atraem investidores internacionais para aqui colocar seus recursos. A entrada de recursos externos atraídos pelas taxas de juros que se elevam acaba reduzindo o valor do dólar internamente e tem um impacto na taxa cambial, onde ocorre uma valorização do real, dado que a entrada de dólares tende a valorizar o real, porque o dólar se desvaloriza em função da quantidade que chega pelos investimentos, e a valorização do real acaba inibindo exportações. Então, para fechar os nossos... ciranda meio exatamente, complexa, né? Quer dizer, para sintetizar para os nossos telespectadores, para os colegas que estão aqui, se de um lado precisamos combater a inflação usando a variável juros como uma medida de controle, em contrapartida, como o juros está muito associado à taxa de câmbio, você tem uma valorização cambial com inibição de exportações. E como o Brasil precisa exportar para receber divisas, mas concomitantemente precisa crescer, mas o crescimento desenfreado acelera as compras e a inflação sobe, nós estamos meio que numa situação de que o rabo abana o cachorro, não é? E estamos tentando criar mecanismos de curto prazo para solucionar essa questão. Tudo isso no contexto de um crescimento do PIB bastante fraco, não? 2013 foi um PIB extremamente fraco, os investimentos não estão surgindo na economia brasileira à altura de ampliar o parque produtivo e evitar, e para isso acelerar a oferta de bens para que a inflação não apareça via consumo exagerado. E então nós estamos vivendo como se estivéssemos numa corda bamba, né? Tentando se equilibrar e procurando fazer pontualmente soluções que, na verdade, para o longo prazo, acenam com alguma incerteza, não é? Que este é o problema, não é? Muito bem. Rodolfo Amaral, e aí qual é a visão em cima de todas essas questões colocadas aí, os temas colocados aí pelo professor João Carlos, né? Está preocupado com 2014 ou não? Já estou e há bastante tempo. Eu acho que o cenário que o João Carlos acabou de narrar, ele é absolutamente verdadeiro. A gente resumindo aí, inflação em alta, juros em alta, endividamento, dívida pública em alta, tributos em alta. Aí nós temos o lado de baixa, né? Aí nós temos o emprego em baixa, certo? Praticamente o crédito em baixa em função exatamente da taxa de juros, a desindustrialização, quer dizer, então todo esse é um processo que mesmo com o cenário de Copa do Mundo, enfim, é insuficiente para reverter essa situação. Isso é para a gente já falando em curto prazo. Os próprios analistas internacionais avaliam, por exemplo, a possibilidade, aí, a tendência de Estados Unidos e a própria Europa e a economia mundial crescer à razão aí de 3%, enquanto nós, aqui no Brasil, se chegarmos a 2%, já será muito. Ou seja, então aquele cenário que a gente sempre via negativo no exterior, ele se reverte e é desfavorável a nós nesse momento. Espero que pelo menos esses elementos todos sejam devidamente debatidos, certo, na sua origem, com a devida profundidade no processo eleitoral, porque são indicadores que não são favoráveis a quem está no governo, é verdade, mas também a gente não precisa, não pode mais ficar dependendo de fórmulas prontas. Parece que candidatos em época de eleições têm a receita certa, na dose certa, e a gente sabe que as coisas não acontecem assim. A economia, na verdade, ela está atrelada, a economia brasileira não está dissociada da economia mundial e todos esses agentes econômicos interagem e em um determinado momento é mais ou menos aquela história da roda gigante. Uma hora você para lá em cima, outra hora você para lá embaixo. A gente espera que pelo menos esses elementos macroeconômicos sejam fundamentados devidamente no processo eleitoral. Diga, Santana, por exemplo.
Bom, eu não tenho o conhecimento em profundidade de duas autoridades Somos dois aqui em questionadores economia. aqui. Aliás, o meu maior interesse, meu nível de interesse em economia é o do bolso, né? Eu acho que, como todo brasileiro, ele acaba se preocupando com esse assunto porque as contas chegam, a necessidade de pagar suas contas é iminente, né? Mas eu gostaria de abordar uma questão que o professor colocou muito bem, a razão do aumento da taxa de juros como uma estratégia para frear o consumo. Porque isso daí para impedir que a inflação volte a níveis preocupantes, como a gente verificou em outros anos. Mas parece, professor, eu gostaria que o senhor e o Rodolfo ajudassem a gente a entender, parece que isso daí, na verdade, é um sintoma da falta de capacidade do país, das indústrias, do comércio, a indústria de modo geral, de acabar fornecendo os bens, os produtos necessários que o consumidor brasileiro necessita, porque a inflação parece que existem menos produtos e mais interessados, então a tendência é os preços aumentarem. Então me parece que existe uma carência, uma incapacidade da indústria brasileira, dos produtores no modo geral, de suprirem essa demanda do consumo brasileiro. Não é isso? Em parte, realmente, você tem razão. Agora, há um fato assim, macroeconômico que é interessante para a gente perceber. Essas flutuações que ocorrem no Brasil, de tomada de decisão entre usar a variável juros para conter a inflação, quase que persistentemente, está muito associado a uma doença que está instalada na economia brasileira há muitos anos, que não permite que a economia flutue a valores reais. Por exemplo, a tributação no Brasil, né? A nossa economia é uma economia minada por taxas de tributação extremamente elevadas, né? Hoje, quando você compra uma camisa, na verdade, você está levando só 45% de camisa, 55% você paga de imposto, né? Então, essa carga tributária que mina, quem ela mina, para a gente entender? Mina aquele que consome, o trabalhador, dado que paga muito para ter os bens que consomem. Mina o investimento porque o empresário tem imensa dificuldade de investir, porque como ele tem um parceiro que é o governo, um sócio majoritário que leva a parte maior do esforço que ele faz, nem sempre tem propensão a investir. O investimento ficando inibido, dado que a tributação é extremamente elevada. Quando você tem uma economia como a nossa, com essa taxa tributária elevada, associado a balanços nas condições de consumo que estão associados à elevação da renda, é visível no Brasil de hoje uma elevação da renda da classe C e D numa proporção que também é preocupante, porque a renda se eleva acima da produtividade do trabalho. Como a produtividade do trabalho está menor que o índice de produtividade é menor que o índice de reajuste dos salários, isso acaba penalizando também quem trabalha. Para me explicar melhor, o salário deve refletir a produtividade do trabalho. E hoje há algumas políticas paternalistas que tendem a elevar o nível do salário acima da produtividade. Quais seriam essas políticas, para as pessoas entenderem melhor? Bolsa disso, bolsa daquilo? Essas políticas que têm uma propensão social de atender os menos favorecidos, num primeiro instante, com o objetivo de elevar a renda e proporcionar no longo prazo essa renda gerar consumo e a economia crescer, ela, em princípio, começa com uma boa proposta, mas ela deságua na hipótese de que não há contrapartida de gerar o trabalho a partir da renda. E a pessoa, na condição desses favorecimentos, fica numa área de conforto e que é muito mais vantajoso manter-se recebendo esse benefício a ter que ir ao emprego, e o Brasil fica com essa grande dificuldade. Então, veja, nós temos uma variável-chave que é o salário, que nesse momento cresce a uma taxa superior à produtividade. Uma economia minada por taxas de tributação extremamente elevadas. Associado ao que o Rodolfo falou perfeitamente bem, somos uma economia inserida no mercado global. Então, os movimentos da economia global têm forte impacto na economia brasileira. Se os Estados Unidos retomar o seu crescimento econômico como sinaliza, os investidores tendem a tirar seus dinheiros dos BRICS, como se falam, dos países em desenvolvimento, e investir nos Estados Unidos, que está em crescimento. A fuga de dólares que pode emergir por conta dessa realidade global traz fortes impactos
para investimentos internos no Brasil. Então, eu diria o seguinte, esse descompasso, elevar a taxa de juros com o objetivo de frear o consumo, como se fosse uma flutuação que de tempos em tempos se repete, está muito associado a uma economia que é muito doente, que tem taxas e impostos extremamente elevados, que tem desorganização na relação taxa salarial com taxa de produtividade. Não há uma política industrial muito clara que permita que os investidores coloquem seus recursos voltados para um ambiente que possa crescer, não é? O mundo todo hoje fala em inovação, em empreendedorismo, e pouco se vê de políticas industriais que conduzam os investidores brasileiros a uma política de alta competitividade que torne mais sólido a economia brasileira. Não? Mas em cima disso que diz o João Carlos aí, essa doença, né, que toma conta da economia brasileira, a questão da tributação enorme, as pessoas pagam impostos, não sabem por que pagam esses impostos e as pessoas não veem esses impostos revertidos em benefícios. Né? Acho que isso é um dos maiores dramas que a gente vive, porque as estradas continuam arrebentadas, não há investimentos em portos, em aeroportos, não há investimento na educação, não há investimento na saúde, as pessoas continuam aí pelas principais cidades brasileiras aí sendo atendidas nos pronto-socorros, no meio dos corredores, não é? Os médicos continuam escasseando aí nos principais pronto-socorros pelo Brasil afora, a educação continua com marcas extremamente negativas. Então, pegando esse gancho aí, Rodolfo Amaral, onde vai o dinheiro que o brasileiro tributado aí diariamente? Antes de chegar nisso, e você fez uma colocação extremamente interessante, eu queria comparar aí, porque nós estamos agora naquele momento, eu estou ouvindo muito isso nas ruas, nas conversas entre amigos, querendo comparar o seguinte, olha, o governo Lula, nós tínhamos um presidente competente e agora ele escolheu uma técnica que é incompetente. E não é bem assim, a história não é bem essa. Eu comparo isso com o fato de, por exemplo, você fazer uma viagem aí de 30 dias com a sua esposa, sem ter o dinheiro no bolso, mas contando com o cartão de crédito. Certo? A viagem é maravilhosa, você vai lá e começa a receber os ticketzinhos, só que depois, uma hora, você tem que pagar. Vai cair a conta, o governo Lula foi basicamente isso. O governo Lula derrubou os juros, foi um remédio que ele utilizou. Tá? Ele expandiu o crédito, carro em 80 meses, incentivou as pessoas a comprarem. E isso, por sua vez, expandiu o mercado de trabalho. Ele falava, olha, derrubamos os juros, tá? Expandimos o crédito e geramos mais emprego. Agora, isso por si só não se sustenta. A chamada indústria, na verdade, vinha sofrendo um processo de esvaziamento. Os chamados bens de capital, aqueles que geram a produção no campo, no próprio parque industrial, quer dizer, não estava tendo essa renovação do parque industrial e isso vai se sentir anos depois. Então não houve uma política industrial, não houve, por exemplo, como no governo JK, o tal do plano de metas e vamos fazer alguma coisa coordenada sabendo onde vamos começar e onde vamos terminar. Com relação ao que você falou, que é uma pergunta frequente, bom, nós pagamos tantos impostos, os jornais de hoje, inclusive, dão aí manchete de que, mais uma vez, em 2013, a Receita Federal bateu o recorde de arrecadação, ultrapassamos a casa aí de 1 trilhão e 100 bilhões de arrecadação em 2013. Aí e nunca chega, né? O dinheiro nunca E a pergunta nunca sempre que se faz é a seguinte, tá? A recíproca é verdadeira. O que nós estamos vendo, por exemplo, a taxa Selic é uma taxa que serve de parâmetro para a economia, mas é uma taxa determinante no processo do pagamento dos juros da dívida pública, que também, diga-se de passagem, em 2013, ultrapassou a casa de 2 trilhões 250 bilhões de reais. Ora, o que é essa dívida pública do governo? Tá? Ela tem várias nascentes, tá? E uma delas é o dinheiro que nós, aqui da mesa, temos aplicado em alguma caderneta de poupança, em algum banco, algum tipo de aplicação, e nem sabemos que lá o banco está comprando título público, o governo está pagando aqueles juros pelo nosso dinheiro, ou seja, o governo, na verdade, é refém da sociedade nesse aspecto. E aí você vai ver qual é a equação que se tem. Você tem uma massa de dívida pública superando 2 trilhões de reais. Tem um juro básico, tá, de 10%, agora 10,75%. Tá, qual é a conta que se faz? Ora, eu estou pagando no mínimo 220 bilhões
de reais de juros da dívida pública, para que o telespectador tenha a ideia dessa dimensão. O que representa 220 bilhões de reais do ponto de vista de tributação? É mais do que a arrecadação de imposto de renda de todos os brasileiros. O que o governo paga de juros da dívida pública é maior do que o que ele arrecada. Então, é como se o imposto de renda não existisse. E é por isso que o governo faz vistas grossas com a correção da tabela do imposto de renda. Ou seja, ele paga a remuneração para a nossa aplicação bancária com aquilo que nos tira do imposto de renda na fonte. É mais ou menos essa equação que se faz. E nunca se discute com profundidade o que fazer e como alongar de fato essa dívida. Nós temos capacidade para pagar 200 bilhões anuais de juros da dívida pública, aí vai faltar, certo? Isso também é mais do que o governo federal investe juntos nos 3 setores: educação, saúde e segurança pública. Se você somar essas 3 rubricas orçamentárias do governo federal, é menos do que se paga de juros da dívida pública. Então, esse país, na verdade, acaba sendo uma grande enganação e as pessoas, isso é que me chama a atenção, as pessoas, os candidatos agora na eleição, daqui a alguns meses, logo depois da Copa, todos nós vamos encontrar pelo menos uns 4 ou 5 candidatos vindo no horário eleitoral, certo? Apresentando fórmulas mirabolantes, maravilhosas, como se fossem resolver essa equação em 4 anos de governo. A equação brasileira, da economia brasileira, não se resolve em 4 anos de governo. Eu diria que vai demorar pelo menos umas 2 décadas para se reverter esse processo. Agora, um momento precisa começar. E a imprensa, nesse aspecto, tem um papel determinante, ou seja, um papel esclarecedor, porque a gente não pode ficar mais se enganando. Muito bem, eu queria abrir o bloco seguinte, estamos em cima desse bloco aqui, questionando aqui os nossos debatedores, né, tanto o João Carlos quanto o Rodolfo, sobre o espetáculo do crescimento, né? Afinal de contas, isso foi propagado aos 4 cantos, né, no governo anterior, no governo do presidente Lula, que nunca antes neste país, né, se fazia uma gestão de economia tão importante, tão correta, tão certa, tão séria e realmente tirando pessoas, né, de níveis de camadas sociais menos favorecidas e permitindo que essas pessoas subissem degraus na vida. Isso é incontestável e méritos para o governo do presidente Lula. Agora, o espetáculo do crescimento foi parar aonde, né? E a tal marolinha, né, como ele rotulava aqui, né, o que poderia respingar aqui na nossa economia das crises internacionais que tiveram início em 2008, em 2009. Então isso fica para o segundo bloco, né? E outros temas importantes também. Mas antes do intervalo, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você, porque ainda dá tempo de participar do prêmio Irmã Dolores e do concurso fotográfico Um Olhar para a Comunidade. As inscrições seguem até o próximo dia 31, iniciativas que integram o programa Heróis da Comunidade. No intuito de valorizar ações da cidadania, o Irmã Dolores, fruto de parceria entre a Prefeitura e a Mitra Diocesana de Santos, conta com 3 categorias, a Herói, a Mídia e a Universitária também. Os interessados podem enviar aí os seus dados pessoais e descrição da ação, anexos com um arquivo em PDF ou um link para o e-mail prêmio Irmã Dolores, tudo junto, @santos.sp.gov.br. E já para um olhar da comunidade, um olhar para a comunidade, profissionais e amadores devem ir às regionais dos Morros, Zona Noroeste e área continental também. Menores precisam de autorização ou de acompanhamento dos responsáveis. O regulamento para a participação pode ser consultado no portal da própria Prefeitura, www.santos.sp.gov.br. O break, a gente volta já já. Muito bem, a gente retoma aqui o segundo bloco do nosso painel regional Debates. Com prazer recebendo aqui o professor de Economia, João Carlos Gomes, também o nosso Rodolfo Amaral, jornalista, especialista em finanças públicas, e o Marco Santana, companheiro editor adjunto do Jornal da Hora. O telefone segue aí aberto, 3017-9110, você liga para cá, participa, questiona aqui os convidados, né, opina a respeito dos temas que a gente coloca em debate, em discussão. Bom, nessa questão estrutural do país e da nossa economia, a gente cansou de ouvir por 8 anos, né, a frase célebre do ex-presidente Lula, nunca antes na história desse país, né, e o tal do espetáculo do crescimento. A princípio, dava a impressão que realmente vivíamos uma outra realidade, né? Vivíamos um outro momento, realmente o país do futuro havia chegado. De repente, no governo Dilma, parece que acontece de fato aquilo que o Rodolfo, aquele quadro que o Rodolfo
colocou há pouco, né? Antes do intervalo, você vai viajar com a sua esposa por 30 dias, não leva dinheiro, torra tudo no cartão de crédito, mas uma hora chega a conta para pagar. A presidente Dilma está pagando essa conta e até onde vai essa situação? Você pode emperrar aí durante o processo eleitoral ou você acha que até lá o ministro Manteiga vai continuar fazendo as mágicas dele para segurar a economia em uma situação razoável, João Carlos? Eu vou ser bastante sincero com nossos telespectadores. Em 2014 nós vamos ter um discurso mágico. Porque essa disputa... Mágico. Isso, porque essa disputa eleitoral vai minar os discursos e aquilo que o Rodolfo falou é verdade. Nós vamos ouvir um discurso que vai aparecer um Brasil não real, inserido numa economia complexa em um mundo que está ainda conturbado, mas o discurso político será de um ufanismo positivista. Outra questão importante é onde foi parar o espetáculo do crescimento. A questão fundamental é a seguinte, os países em desenvolvimento, no caso o Brasil, Rússia, China, são países de experiência colonial, escravocrata, países fortemente, cujo desenvolvimento está calcado em cima de commodities da terra, milho, soja, trigo, né? Num mundo onde cresce aceleradamente a produção de produtos de alto valor agregado. Para fazer uma análise comparativa e o telespectador entender mais ou menos simples o que eu estou falando, um container cheio de máquinas fotográficas de 15.0 megapixels em dólares corresponde a 60 caminhões de soja. Nós produzimos produtos, 1 quilo de soja é próximo a 65 centes de dólar. Uma máquina fotográfica está próxima de 72 dólares, né, o valor dela. Nós precisamos migrar. Devemos nos manter como somos bons em produção de commodities da terra, somos campeões na produção de soja, não podemos abandonar hipótese nenhuma essa condição. Mas nós precisamos criar uma política industrial para migrar também para produzir bens de alto valor agregado, semicondutores, fibras ópticas, requisitos para smartphones e etc. Por que o espetáculo de crescimento não aparece? Porque surfamos numa onda de crescimento do mundo. E quando o mundo se retraiu, não tivemos uma política ampla, industrial, que está associada a uma política educacional, para inserir o Brasil na produção de bens de alto valor agregado. E o que aconteceu? Nos perpetuamos na condição de exportadores de bens, de commodities da terra, que é muito bom, eu não estou fazendo nenhuma crítica a isso, mas não temos uma base sustentável para fazer a economia crescer para aquilo que é o do mundo moderno. E o que acontece quando o mundo se retrai do ponto de vista econômico, não tendo base para esta economia moderna, voltamos à condição anterior em que estávamos. E aí ficamos com o que eu chamo essa frustração de longo prazo, de não conseguirmos apresentar um crescimento sustentável e permanente. Não é? Vivemos em fluxos que ora sobem, ora desce, e a gente não consegue perceber o país em que cada cidadão... Por que isso é bom para os telespectadores? Se nós tivéssemos um Brasil que tivesse crescimento sustentável no médio e longo prazo, a vantagem da sustentabilidade é que ela cria previsibilidade. E na previsibilidade todo mundo investe com o pé no chão. O pai põe o filho numa escola com a certeza que não perderá seu emprego e a certeza de que seu salário crescerá. Mas não havendo sustentabilidade que impede a previsibilidade, aquilo que era espetáculo de crescimento se transforma numa frustração, compreende? Perfeito. Bom, Rodolfo, essa tese aqui defendida pelo João Carlos Gomes, eu entrevisto o João Carlos há 15, 20 anos, sei lá eu. Mais ou menos 15, 20 anos ele repete e bate nessa tese. Nós nunca vamos sair dessa coisa dos commodities, nunca vamos investir em exportação, em produtos com valor agregado maior, enfim, não sei se você concorda com ele, se tem alguma coisa a discordar, ou o que você acrescenta aí? Não, veja bem, se um país que não tem definido uma política industrial, vai ficar nessa dependência eterna, isso é líquido e certo. Agora, você estava falando aí desse espetáculo do crescimento, e é engraçado que a esquerda, em especial o PT, é inegável o quanto eles são bons de marketing, né? Num determinado momento, a ideia que passou para a sociedade é que a classe pobre e miserável no Brasil estava literalmente em extinção. Somos todos da classe média. Então a gente precisa começar a ver o seguinte, qual é o parâmetro lá da pobreza que se tem, tá?
para chegar, ó, se você tiver mais de $1 no bolso, você já saiu da linha da miséria. Você já está começando a ascender. Agora, quanto dá isso? R$2,50? Quer dizer que se você tiver dinheiro para entrar no bar, tomar um cafezinho, aquela xícarazinha de café que custa R$2,50, você já saiu da linha da pobreza. Toma aquele cafezinho durante o dia e fique contente, vá para a praia o restante do dia, porque você já está ingressando na classe média. Então isso vira um deboche. Na medida que você colocou 22 bilhões na economia na forma de Bolsa Família, quer dizer, então você tirou essa turma, entre aspas, de miseráveis, certo? E acendeu a classe C e por aí começou a se vender essa ideia falsa. Agora vamos pegar uma coisa mais específica, mais localizada para as pessoas entenderem. Nós aqui, eu digo Santos em especial e Baixada Santista de um modo geral, no contexto brasileiro, nós somos uns privilegiados. Aqui, do ponto de vista de renda e tudo mais. Mas, por exemplo, eu estava fazendo esse exercício hoje de manhã, então estou com esses números bem frescos na cabeça. Saíram os números da RAIS, é verdade, de 2012. A RAIS é a relação anual de salários que mede a soma dos salários pagos à população trabalhadora num determinado período. A de 2012, que foi a última, a de 2013 deve sair os números provavelmente a partir de março, tá? Mostrava o seguinte: qual é a massa de salários que nós temos aqui na Baixada Santista? Somando os 400 mil trabalhadores com carteira assinada, deu 10 bilhões e 500 milhões de reais. Você dividiu pela massa de trabalhadores, depois divide por 13, que é os 12 meses de trabalho mais o 13º, tá? Vai dar um salário, tá, médio na região abaixo de R$ 1.900. Quando se fala pontualmente de Santos, tá, e diga-se de passagem, dessa massa salarial da Baixada Santista, 47% dessa massa salarial está concentrada em Santos, certo? Que gera todo esse processo de distorção. Agora eu te pergunto, vamos transferir esses R$2.000 aí para uma família em que só trabalha uma pessoa. O que se faz hoje com R$2.000 em Santos? Você paga a luz, o telefone, o condomínio, IPTU o e acabou. IPTU, e fica olhando para a cara da mulher, né? E vivendo de amor, tá, o resto do mês. Então, a gente precisa, na verdade, ser prático, objetivo e definir parâmetros para que as pessoas saibam do que nós estamos falando. Tá? Então, nós estamos muito longe, certo, de ter distribuição de renda, de ter uns trabalhos dignos. Os jornais de hoje também traz, olha, a nossa massa de salários, tá, de trabalhadores, o número de trabalhadores em 2013 na Baixada Santista cresceu 4% em relação a 2012. Ótimo, maravilhoso, tá? Menos mal. Mas faz isso no raio, tá, dos últimos 10 anos. Faça esse exercício nos últimos 10 anos, vão ver que nós fomos a pior, tá, economia, a pior região do estado de São Paulo em crescimento de salários, tá, de massa de trabalhadores, aliás. Então, não dá para ficar vendo um foco de luz, a gente tem que olhar para o universo. Essas situações, essas análises, às vezes conduzem uma ideia de otimismo exacerbado num determinado momento e faz uma acomodação com relação a uma reflexão maior. Quer dizer, o que eu estou escutando nesse momento, e tem me deixado irrequieto, Santana, e Boturão e João Carlos, é o seguinte: parece que a realização da Copa do Mundo no Brasil vai resolver o problema da economia brasileira. Como parece que se chegarem aqui 25 mil mexicanos em Santos, vai resolver o problema da economia santista. Meu Deus do céu! Certo? Então a gente tem que ir mais profundo nessas discussões. Certo? A sociedade merece uma reflexão melhor. Certo? As universidades têm a obrigação de ter uma reflexão maior, porque senão a gente vai ficar discutindo. Qual é a grande discussão do momento neste país? É o rolezinho em shopping. E o curioso que isso daí é um reflexo da falta de qualificação profissional, porque ao mesmo tempo de que, como o Rodolfo observou bem, a massa salarial é baixa, né? 1900 ainda é média, né? Porque tem alguém ganhando muito bem e então alguém ganhando muito mal, né? Para chegar nessa média.
Então, ao mesmo tempo que existe essa massa salarial baixa, existe também postos que até pagam muito bem, mas estão vagos por quê? Por falta da devida qualificação profissional. Junto-se a isso daí, uma falta de investimento no Brasil em infraestrutura, que faz todos os produtos serem mais caros, da produção ao comércio, né, ao consumidor final, né? Então eu acho que falta ao Brasil um pensamento, um projeto de país para atacar as questões realmente necessárias, não apenas fazer maquiagem como a gente observa hoje. E a questão da Copa do Mundo, João Carlos? A gente nos encontramos outro dia na rua, conversamos um pouquinho a respeito da economia, até disse que queria você aqui no programa para debater com mais profundidade esse tema, e aí gerou a sua participação importante aqui conosco, né? O Rodolfo lembrou a Copa do Mundo está chegando, há muita perspectiva, muita expectativa no que isso possa gerar de recursos, né, o legado que isso pode deixar, enfim. Para o ano de 2014, pode ser, não vou dizer que seja a salvação da pátria, né, a realização da Copa do Mundo, que seria muita inocência, né? Mas algo vai significar, né? Do ponto de vista assim, que eu chamo do tempo de provisoriedade, de coisas provisórias, ela aquece o setor de comércio, aquece o setor de turismo, o setor de serviços, né? Há aumento de trabalhos temporários, há momentaneamente movimentos positivos da economia. Mas é o que o Rodolfo acaba de falar, isso não é sustentável, porque dado que é provisório e essa flutuação é de curtíssimo prazo, a economia para o pai que nos está assistindo e a mãe, e que tem filhos com 4, 5 anos e que precisam pensar o futuro dessas crianças, aos 14, 15 anos, esses momentos de flutuação pouco servem para garantir o pensamento do crescimento dos filhos para os próximos 10 anos. O que eu vejo e foi colocado muito bem aqui é a gente precisa também, no fim do programa, passar uma mensagem para aqueles que nos veem, dizendo, os senhores falaram tanto, fizeram um diagnóstico, mostraram um cenário sofrido. Tem alguma mensagem que nós aqui que estamos ouvindo poderemos ouvir e seguir alguma coisa? Eu diria assim... Tem luz no fim do túnel? Eu diria assim, para os pais, né? Eu sou avô, para os meus netos, para os pais, aumentar brutalmente a sua atenção na formação dos seus filhos. Educação. A educação. O patrimônio que fará do Brasil, no longo prazo, uma transformação razoavelmente positiva, são que os pais hoje aumentem os seus espaços de preocupação com a formação dos seus filhos. Qualificação é a chave para o futuro de médio e longo prazo. O mundo moderno cria produtos de alto nível de conhecimento. O Brasil tem pouco isso. E se os pais tomarem um cuidado de atentarem para a educação dos seus filhos, e a educação dos seus filhos não é só colocar em escola cara e boa. Educação para os filhos é conversar com eles todo dia sobre valores fundamentais que preservam a vida, não é? É saber poupar. Aquele filho que tem um smartphone que chega em casa que custou R$220 por mês porque falou sem perceber o que fez. Aquela luz que os filhos mantêm acesa e não apagam. Esse dia a dia nosso, que é da educação, da economia, tem que começar ali. Não só conversar isso e educar seus filhos. Essa é uma mensagem que cabe a nós e que é possível falar. Porque o mundo maior é muito complexo e o futuro é muito incerto, não é? Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do painel debate, para falar um pouquinho também sobre a economia, não é? E o que pode se esperar da nossa região metropolitana aqui, na Baixada Santista, agora em 2014. Voltamos já. Muito bem, esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Debates. Aqui a gente conversando sobre economia com o professor João Carlos Gomes, com o nosso Rodolfo Amaral e também com a participação sempre importante do companheiro Marco Santana. O telefone segue aberto para você aí, já algumas perguntas chegando, já a gente abre um importante espaço aí do telespectador, mas eu queria trazer um pouquinho dessa discussão, né, João Carlos e Rodolfo e Santana, aqui para a nossa região metropolitana, já que o Porto é sempre considerado aí essa mola mestra aí da nossa economia, né? E para onde vamos caminhar aí, já que a gente vê que o poder público, as prefeituras de maneira geral passaram 2014 meio no sufoco, com muitas dificuldades, enfim, mas os serviços necessariamente, não obrigatoriamente, precisam continuar a ser oferecidos
à população da melhor maneira possível. Qual é a visão sua, a visão regional sua aí, João Carlos? Depois quero ouvir o Rodolfo também sobre esse tema. Eu conheci a partir do Rodolfo agora uma informação interessante, né? Quando ele relaciona a massa salarial com o número de habitantes na cidade, encontra uma renda per capita de R$ 1.900. Uma cidade com uma renda de R$ 1.900, ela, em grosso modo, reflete um potencial enorme para dinamizar o seu setor de comércio e serviços. A questão para pensar Santos no médio e longo prazo é verificar que no mapa do progresso, do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, a nossa região de Santos está toda ela inserida no que a gente chama de desenvolvimento logístico. Quando você olha para a região de Campinas, para a região de Limeira, nós estamos falando progresso no plano da agroindústria, né? Quando você fala em São José dos Campos, a gente está falando de aviação, a Embraer, etc. Quando a gente fala região metropolitana de Santos, no mapa do desenvolvimento econômico do Estado, o canal que a região está inserida é o que está associado à questão logística. A questão logística pressupõe, né, centros de armazenamento, estocagem, plataformas de movimentação de containers, de cargas, etc. e tal, associado a essa expectativa que aqui se desenvolve, conhecida como o pré-sal. Eu também queria colocar uma questão muito interessante. Para o telespectador entender, do ponto de vista da prospecção de petróleo e da produção do petróleo e gás, há 5 etapas no processo de produção, prospecção e produção de petróleo. A pesquisa propriamente dita, a prospecção e a produção, a estocagem, o transporte, depois tem o processo que é da indústria, de produzir os derivados e a distribuição. Se eu for encaixar os salários médios nessa cadeia produtiva, os salários mais altos dessa cadeia produtiva estão na fase de pesquisa e prospecção. O geólogo, o engenheiro gabaritado, o que conhece fundamentos das tecnologias de informática com geologia, né? E os salários altos estão ali. São altos, porém poucos. A massa salarial, o maior conjunto de postos de trabalho nessa cadeia produtiva está na área de distribuição e transporte. E o telespectador me perguntaria qual é o salário médio dessa parte da cadeia produtiva onde agrega o maior volume de trabalhos. É um salário médio da ordem de 800 a 900 reais. Quer dizer, há muito emprego de baixo valor e pouco emprego de alto valor. Então, o que é preciso que a gente observe? Mas isto é ruim, isto é bom. Não, se esses empregos forem sustentados, a massa salarial que virá desses empregos de grande quantidade e baixo valor irradia para o setor de comércio e serviços um sistema de consumo e vai fazer com que esses setores também cresçam. É verdade. O que é preciso, no meu julgamento, em termos de região metropolitana? De que haja um forte esforço, tanto do poder público, mas como das universidades, de garantir aos jovens um conjunto de conhecimentos que lhes coloquem no que o mundo moderno está inserindo. Trabalhar para ser empreendedor. Nós estamos ainda vivendo uma expectativa brasileira de que se o jovem estuda para ser empregado. No mundo moderno, hoje se estuda por oportunidade e não mais por necessidade. Então, quando você estimula jovens a serem empreendedores, a pensar ideias inovativas, construir ideias a negócios, ou seja, fazer com que as universidades tenham nos seus planos de ensino, nos seus projetos pedagógicos, disciplinas que aguçem nos alunos ideias inovativas para que eles sejam empreendedores, nós criamos uma expectativa muito mais forte para a nossa região do que temos hoje, porque a nossa região hoje há um espaço muito grande para as áreas ligadas à TI, à área de tecnologia de informação, associada à logística e ao próprio pré-sal, não é? Então, eu vejo isso, ter um forte investimento nos processos qualificadores que conduzam os jovens à visão empreendedora,
um aspecto. Outro aspecto, procurar criar condições na própria cidade de se estruturar para as infraestruturas logísticas que elas vão se dinamizar no futuro e, com isso, fazer da nossa região o que eu chamo ter uma identidade econômica que o Brasil todo diga. Quando eu falo da região metropolitana de Santos, eu falo polo da área de tecnologia de informação muito forte, áreas de logísticas muito intensas, universidades que produzem serviços para isso. Né? Muito bem. Rodolfo Amaral, qual é a visão aí? Metrópole. Eu fico preocupado que, não só, claro que tudo que o João falou com relação aí à preparação, e que o Santana também falou, preparação de mão de obra, a educação é a base de absolutamente tudo. Mas, embora eu concorde com tudo isso, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão profunda hoje, e falo isso bem à vontade, pelo fato de ser jornalista, com a própria mídia. Às vezes a gente reproduz algumas mentiras como se elas fossem verdade, porque não temos a capacidade de entender a profundidade de determinada informação, e eu vou citar um exemplo claro. Questão de 15 dias, no máximo, o IBGE divulgou os dados do PIB de 2011. Vocês devem lembrar, os jornais locais aqui deram, certo, que o PIB de Santos atingiu 35 bilhões, certo? Cresceu em relação a 2010, que tinha sido aquele apurado pelo IBGE, que era de 27 e tal. Ficou todo mundo contente e dizendo que o PIB per capita dava aí a razão de 54 mil por habitante e tal. Bom, vamos à verdade. Por que o PIB de Santos chegou a 35 bilhões? Porque antes ele era 27 e tudo mais. Porque quase um terço desse valor, cerca de 13 bilhões, estão consignados numa coisa chamada imposto de importação, que cai para o município de Santos por causa da Receita Federal e por causa do Porto de Santos. Ele agrega, porque o PIB pega a massa de salários, de impostos, e está lá embutido, certo? Esses 13 bilhões. Mas no mês 54 mil, per capita aqui, não veio esse dinheiro do imposto de importação. Então ele forja um PIB de Santos maior do que ele é. E a gente acredita que aquele PIB de Santos é forte daquele jeito e sai propagando por aí. É até bom para os empresários que não sabem disso, de outras regiões, que começam a investir aqui. Lá está próspero, então não vamos contar a verdade para eles. Mas na prática, do ponto de vista real, isso não é verdadeiro. E a gente precisa separar o joio do trigo. Porque em economia os números enganam e enganam muito. A gente precisa ter essa visibilidade. Chegou um determinado período, João, que eu tinha medo de mergulhar no mar aqui em Santos e sair todo sujo de petróleo. Tal era a intensidade que os jornais davam de informações que descobriram mais um poço na bacia de Santos. Criou-se uma enorme expectativa, que qual foi o resultado, todos sabem. Uma disparada, quer dizer, houve uma disparada do preço dos imóveis em todo o Brasil. Mas a nossa foi um pouco mais anormal por causa do pré-sal. O resultado prático do pré-sal até agora foi a disparada no mercado imobiliário. E a gente encontra verifica um fenômeno parecido e até curioso agora na temporada, de que existe uma inflação do verão, que produtos que você pagaria R$3, R$4 por uma água de coco, agora você vai tomar uma água de coco, é R$6. Um prato de peixe que custava R$60, R$70, então R$130, né? Então daqui a pouco nós vamos seguir a moda do Rio de Janeiro e mudar a nossa moeda local, em vez de ser o real, fazer o surreal. Surreal, né? O surreal aqui de Santos. Professor João Carlos pergunta a Senir assim, para que investir na educação de nossos filhos com a qualidade de ensino que temos no Brasil, com professores desmotivados e materiais ou matérias defasadas? Eu queria uma ampla avaliação, né? Eu queria, viu, Senira, queria fazer um comentário. Tem um ilustre economista inglês, Alfred Marshall, que escreveu uma obra chamada Capital Humano. Quando a gente pensa numa bolsa Armani, quando a gente pensa num vestido Yves Saint Laurent, o que nós estamos pensando é que esses produtos nasceram do talento humano e o que o Marshall chamava de capital humano. É necessariamente obrigatório nós, avós e pais,
investirmos nos nossos filhos, mesmo que as escolas estejam aquém do desejável. Vou fazer um comentário de um artigo que eu li não faz 15 dias, de um professor brasileiro chamado Flávio Sampaio, que escreveu esse artigo com o Prêmio Nobel de Economia de 2006, que ele dizia o seguinte: o maior investimento que um pai pode fazer no filho são nos primeiros 5 anos de idade, onde as possibilidades cognitivas nessa área, se o pai investir nesta área, ele ganha autonomia cognitiva para desenvolver os outros pensamentos a partir das idades de 5 anos. Investir nos nossos filhos, mesmo que a escola não seja boa, é criar neles condições de superar contingências que eles possivelmente viverão e se sairão muito melhor, mesmo que as contingências apareçam, não é? Rodolfo Amaral pergunta o Cosme, da Areia Branca. Né? Você que é um homem muito inteligente, dizer, responda, por que o atual governo brasileiro faz maquiagem e diz mentiras sobre a economia do Brasil? O que você está achando da Bolsa Copa para deputados e ministros? Bom, essa Bolsa Copa, não entendi bem qual é o significado dela. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao Cosme, obrigado aí pelo elogio. Eu acho que isso tudo acontece no nosso país porque, infelizmente, a mídia, repito, colabora com isso. Outro dia eu estava comentando no escritório com o pessoal que trabalha comigo o seguinte: por que, por exemplo, nós temos um analista econômico no Jornal da Globo, apenas no jornal que já passa meia-noite, começa meia-noite? Por que o Saderberg, que faz comentários de economia, ele não aparece no Jornal Nacional? Porque não interessa. Certo? Não interessa informar as massas. Então, infelizmente, como nós temos a mídia atrelada a todo esse processo, vai ficar mais difícil esse caminho. Então, nós não temos outro, a não ser esse citado aqui pelo Santana e pelo João Carlos, que é o da educação mesmo. Nós temos que nos preparar. Agora, nós que temos e tivemos a felicidade de ter acesso a outros instrumentos de informação, nós precisamos utilizar também melhor as redes sociais, para não ficar comentando a roupa do vizinho, o buraco da rua. Ou seja, já que é para usar as redes sociais, que atinge um grande público, vamos utilizar com informações inteligentes. Eu acho que esse é um caminho. Nós temos que usar todos. Certo? Instigar a leitura, tá? Se o pessoal está todo concentrado no Facebook, então vamos estudar. E cada vez mais, só completar, estimular os jovens a buscar o conhecimento, não só aquela informação que daqui a segundos ela é completamente defasada e não vai ter serventia nenhuma. Zé Roberto Vila Tupi, também para o Rodolfo, você que foi assessor da Beneficência Portuguesa, porque ela está numa condição horrível hoje, segundo a avaliação do telespectador, né? Eu fiz até uma palestra esses dias lá na Beneficência Portuguesa. A Beneficência Portuguesa, a situação financeira dela não foge à situação de 2.100 outros hospitais filantrópicos no país. E o assunto que eu fui debater lá foi exatamente esse projeto do governo, essa lei que foi promulgada em outubro do ano passado, o ProSUS, que é uma moratória aí de dívidas com relação aos impostos, as contribuições previdenciárias. Eu diria que a adesão a esse ProSUS tira completamente a Beneficência Portuguesa da situação financeira que ela estava, volta a ser absolutamente competitiva, vai ter 15 anos para pagar essa dívida com o que teria que obrigatoriamente arrecadar de forma de imposto, eu digo beneficência, mas isso se estende à Santa Casa, ao Hospital Santo Amaro. Foi um grande avanço. O governo, quando acerta, é importante que a gente tenha o reconhecimento. O governo fez de uma forma inteligente. Ele não deu um perdão dos 15 bilhões que devem os hospitais filantrópicos. Ele disse o seguinte: vocês vão me pagar os 15 bilhões para todos. Os 15 bilhões que vocês me devem, vocês vão me pagar nos próximos 15 anos com os impostos que vocês teriam que recolher, inclusive os impostos de terceiros, aqueles que são retidos na fonte. Então, se você me pagou 10 milhões nesse ano, eu diminuo 10 milhões na tua conta. Certo? No segundo ano, eu paguei mais 10 milhões, eu diminuo mais 10 na tua dívida. E assim, durante 15 anos, faz um acerto de conta. Foi uma forma inteligente e eu diria que esta lei, que depende de regulamentação, e deve a regulamentação sair até março, vai tirar, em definitivo, os hospitais, ou a boa parte dos hospitais filantrópicos, da situação caótica que eles ficaram por força do próprio pagamento do SUS. Muito bem, estamos em cima da hora aqui, encerrando mais uma edição do nosso painel Regional Debates. Professor João Carlos Gomes, obrigado pelos esclarecimentos, pela aula aí de economia ao lado do Rodolfo, né? E eu espero contar com você em outras oportunidades aqui, porque a economia
ataca o bolso de todo mundo, tem a ver com o bolso de todo brasileiro, né? E a gente precisa muito de esclarecimentos e de informações importantes. Obrigado, viu, João Carlos? Eu agradeço muito, foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado ao Rodolfo também com a gente, mais uma vez participando. Obrigado ao nosso Marcos Santana, é a você que nos acompanhou. O Painel Debates fica por aqui, volta amanhã às 1h30, com a reprise às 20 horas. E às 22, na sequência do programa do JB, a gente tem também o Painel Regional. Até amanhã, tchau.